Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindos à casa do Senhor, coisa boa, né? Podemos estar aqui adorando o Senhor. Quero pedir perdão pelo atraso, nós tivemos batismo lá na igreja de Laranjeiras, precisávamos estar no início do culto, e na vinda para cá nós pegamos um engarrafamento na ponte, tinha um acidente lá, então foi um desafio para chegar. Mas sabemos que o Senhor tem guardado a nossa vida, sabemos que a nossa vida está guardada nas preciosas e poderosas mãos do Senhor, e por isso estamos alegres por essa noite. Abre comigo a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 9 a 12, hoje, dia da igreja perseguida, em que nós tomamos esse tempo para parar, para refletir sobre os desafios dessa igreja que vive muitas vezes em lugares difíceis, onde a perseguição é uma realidade explícita. Eu falo uma realidade explícita porque a perseguição, conforme nós vamos ver, ela é uma realidade presente na igreja, em qualquer lugar que ela esteja, inclusive aqui. Ela faz parte do DNA da igreja. Mas existem lugares onde essa perseguição é explícita, e eu tenho tido para mim que é muito importante a gente se contactar, a gente se conectar com esses irmãos que vivem em lugares mais difíceis. Geralmente, nesses dias nós somos muito sensibilizados, né, e ficamos emotivos com o que tem acontecido com alguns irmãos, mas ainda que perplexos assim com essa crueldade sofrida por esses nossos irmãos na fé, nós precisamos entender que Deus permite essa realidade e Ele tem os seus propósitos para isso. E quando nós lidamos com essa coisa, com essa realidade, nós somos desafiados na nossa fé para um novo nível de profundidade na fé, de confiança no Senhor e de caminhada cristã. Então, por isso, Deus colocou no meu coração o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Gostaria mais uma vez de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Faremos a leitura então de maneira responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, com a Tua palavra aberta, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo fale com poder e com graça no nosso meio. Ó Deus, e que possamos ser um com o Teu povo, onde quer que ele esteja, incluindo nos países onde há severa perseguição. Possamos, ó Deus, agir e trabalhar para que a glória do Senhor, ó Deus, resplandeça entre todos os povos. Ó Deus, e que as Tuas maravilhas sejam anunciadas em todas as nações, para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja e para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos irmãos, eu tenho para mim que nós temos sido anestesiados. Nós temos perdido a nossa sensibilidade. De certa forma, os cuidados desse mundo, o cuidado com as riquezas tem nos anestesiado a alma e o coração, deixado o coração insensível. A exposição frequente e sobrecarregada
a filmes, a séries, e tem nos deixado pessoas desconectadas do mundo real. Nós passamos e imaginamos que o que os nossos irmãos têm sofrido são coisas que estão numa série de TV ou num filme qualquer. Ao invés de sermos despertados, nós ficamos escandalizados com a perseguição, porque nós não entendemos nem quem nós somos e nem para o que nós fomos chamados. Ou esquecemos ou nunca entendemos o que a palavra de Deus fala a respeito da perseguição. O fato é que a perseguição é real. E o apóstolo Pedro, ele escreve a sua epístola aos crentes que viviam como forasteiros e como peregrinos debaixo de perseguição. Não existe consenso entre os estudiosos se o apóstolo Pedro estava falando a cristãos, a igrejas de maioria gentílica ou a igrejas de maioria de judeus convertidos. Mas o fato é que ele escrevia a comunidades cristãs dispersas por uma região que hoje é a Turquia, as províncias romanas do Ponto, Galácia, Bitínia e Capadócia. Províncias romanas, então, localizadas hoje na Turquia. Então, como era uma região bastante habitada por misturas de povos, nós podemos concluir que os seus destinatários não eram nem exclusivamente judeus convertidos, nem exclusivamente gentios convertidos. Nós podemos afirmar também que eles estavam passando por uma oposição severa e crescente. No caso dos judeus convertidos, e aquelas regiões tinham judeus convertidos, nós podemos lembrar da perseguição que se levantou com a morte de Estevão. Nós vimos que até a morte de Estevão, a oposição que existia era uma oposição severa em Jerusalém, mas com a morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou, e algumas pessoas dos crentes começaram a ser dispersos por todo o Império Romano. E aqueles que foram dispersos, diz a palavra em Atos, foram pregando. E alguns especialmente chegaram a Antioquia da Síria, havia uma Antioquia na Pisídia, mas a Antioquia da Síria se tornou uma grande igreja enviadora de missionários, dos quais, entre os quais se encontravam Paulo e Barnabé. Mas foi essa primeira onda de perseguição que levou pessoas para muitos lugares do Império Romano. Eu estou achando que o vento eu estou começando quase espirrando. Será que a gente consegue reduzir o ventinho do ar? Que o meu nariz já começou a fungar. Antes que o sermão tem que durar pelo menos até mais uma hora, não é verdade, irmãos? Não dá para parar em 15 minutos, não. Então, se quiser, é só reduzir o ventinho ou desligar, pode ficar à vontade. O fato é, queridos irmãos, que essa foi a primeira onda de perseguição. É uma perseguição que tinha um cunho, um viés puramente religioso. E os primeiros cristãos, então, foram dispersos e foram pregando a palavra. Mas nessa altura do campeonato, quando o apóstolo Pedro escreve a primeira carta de Pedro, nós já estamos numa segunda onda de perseguição, não mais de cunho religioso, mas de cunho político, porque o Império Romano já começava a observar que os cristãos, eles não compunham mais uma seita dentro do judaísmo. Eles começaram a ameaçar a estabilidade do Império Romano e começaram a ser vistos como uma ameaça. E eles eram uma religião não grata, uma religião não reconhecida pelo Império Romano. E começaram então a sofrer perseguição política do Império Romano. E é nessa altura que o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta. Nessa altura do campeonato, por exemplo, alguns irmãos já tinham passado por prisões por causa da sua fé. O apóstolo Paulo já havia passado pela sua primeira prisão em Roma. Então, o tumulto estava crescendo. E é nesse contexto, então, que nós vemos essas pessoas que agora, não é mais por causa de um viés religioso, mas também por causa de um viés político, estavam sofrendo debaixo de muita perseguição. Esse é um contexto de boa parte do Novo Testamento, um contexto de perseguição. E esse é o contexto em que Pedro para
para escrever e para animar os crentes ali daquela região da atual Turquia. E aí o apóstolo Pedro, então, ele vem com alguns fundamentos, algumas razões, algumas fontes de consolo para aquela igreja debaixo de grande oposição e de severa perseguição. Aquela igreja que estava prestes a enfrentar aquele período que Nero, que já estava no poder, iria incendiar Roma e iria colocar a culpa nos cristãos. Nós devemos lembrar que vai ser uma fase na igreja onde os cristãos serão jogados lá nos coliseus, nos circos de Roma, para serem comidos pelas feras. Alguns iriam ser incendiados para iluminar as ruas de Roma. Uma severa perseguição se levantaria naqueles dias. E é para esses cristãos que o apóstolo Pedro vem com algumas fontes de consolo. E a primeira fonte do consolo que o apóstolo Pedro traz aqui é que existe na nossa identidade consolo para a perseguição. Consolo para a perseguição. A identidade cristã, meus irmãos, é um tema caro. Foi um tema caro para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus virou e falou para os seus discípulos: vós sois o sal vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus afirmou que os crentes eram um povo especial, não por causa dos crentes, mas por causa da graça de Deus. Os apóstolos vieram na mesma direção, acertando, confirmando com a palavra do Senhor. E aqui o apóstolo Pedro faz uma transição muito interessante. Nos versículos 4 e 5, vamos voltar um pouquinho o texto aí no capítulo 2, ele vai conclamar os crentes para que se achegassem a Jesus, a pedra que vive. Quando nós pensamos na nossa identidade, nós precisamos pensar no Senhor Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E nos lembra aqui também que à semelhança de Jesus, nós também somos pedras que vivem. E nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Percebam, queridos irmãos, a pedra angular, Jesus, a pedra principal, eleita por Deus, uma pedra preciosa para nós, ela é um modelo para nós e nós nos tornamos também pedras, e pedras vivas, que vão agora se encaixar numa bela e gloriosa construção que está sendo edificada pelo próprio Deus. Se pensamos na nossa identidade, nós afirmamos: nós somos pedras que vivem, que estão sendo edificados para a glória do nosso Deus. Contudo, essa construção, como parte dessa construção, nós não somos apenas elementos estáticos e decorativos. Apesar de muitos crentes entenderem a sua vida cristã como uma vida decorativa, não é esse o propósito, não é essa a nossa identidade. Nós fomos chamados para cumprir um papel sacerdotal, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, além de pedras vivas de uma construção para a glória de Deus, nós temos uma função sacerdotal, nós somos sacerdotes dentro de um mundo em que Deus nos colocou. E como sacerdotes, nós somos tanto aqueles que oficiam na presença de Deus, como aqueles que se oferecem como sacrifício na presença de Deus. A nossa função sacerdotal não é a função sacerdotal do Antigo Testamento, em que o sacerdote não estava comprometido com o sacrifício. A nossa função sacerdotal, ela é modelada por Cristo Jesus, que como sumo sacerdote, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. E aqui então, nós somos pedras vivas, nós somos sacerdotes e nós somos o próprio sacrifício. A pedra angular, queridos irmãos, Jesus, eleita por Deus, preciosa para nós, sobre quem nós apoiamos a nossa fé, quem nos dá esperança e de quem procede a nossa identidade, provoca uma profunda divisão nesse mundo entre os que creem e entre os que o rejeitam.
Para os que creem, conforme diz o versículo 6, ela é a pedra angular, concede segurança eterna. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E aqui não se fala, não é a vergonha terrena, porque nós sabemos que o Senhor Jesus passou por vergonha terrena. Nós sabemos que os crentes passam por vergonha terrena. Isso faz parte do nosso alinhamento com Jesus Cristo, passar por vergonha, completando os sofrimentos de Cristo. Mas quando fala que aqueles que creem na pedra angular não serão confundidos, aqui aponta para a eternidade, aponta para aquele tipo de vergonha de ter confiado em alguma coisa, de ter confiado em alguém que lhe falhou, Essa vergonha, os que creem em Jesus, os que se apoiam na pedra angular, não serão de modo algum envergonhados. Mas para os que creem, e aqui é a divisão, os que creem, os que não creem, para os que creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas é no meio dessa oposição que o apóstolo Pedro retorna ao Antigo Testamento para afirmar a nossa identidade de maneira decisiva. E é o que ele faz no versículo 9, no texto que nós lemos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é uma referência, queridos irmãos, a Êxodo capítulo 19, nos versículos 1 a 6, especialmente versículos 3 a 6. Lá Deus acabara de libertar o seu povo do Egito, utilizando o seu servo Moisés. Eles acabaram de passar pelo Mar Vermelho. Essa é aqui já de volta, agora Moisés, que esteve no Monte Sinai, faz todo o serviço no Egito, tira o povo do Egito e volta agora no pé do Monte Sinai. Deus chama Moisés mais uma vez. E aí os versículos 3 em diante vai dizer que o Senhor chama Moisés ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa. Uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, disse o Senhor Deus a Moisés. Aqui, queridos irmãos, está a nossa identidade. E percebam que a nossa identidade, ela tem tudo a ver com a identidade do povo de Israel. É uma identidade de um povo, em primeiro lugar, chamado da escravidão do pecado, para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E é interessante que o que Deus fala aqui para Moisés, fala: toda a terra é minha, eu tenho direito sobre todas as pessoas são minhas, mas existe um povo, que eu levantei, que eu chamei, que eu elegi, para ser uma propriedade particular, destinada a mim, um povo santo, um povo separado, um povo exclusivo. Vocês saíram do Egito, mas agora eu preciso que vocês entendam que o Egito precisa sair de você, porque você é meu, para mim eu te comprei, para mim eu te trouxe. Eu te chamei, eu te escolhi, um povo, uma raça eleita, como diz Pedro aqui.
Um povo escolhido não com base na sua força, nem em seus méritos, nem em sua sabedoria, mas escolhido exclusivamente com base na misericórdia de Deus, que Ele decidiu derramar sobre nós. É o que Pedro fala, que vós antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Vocês não eram amados, agora vocês são amados de Deus. Essa é a nossa primeira fonte de consolo no meio da tribulação, no meio da perseguição, a nossa identidade. É por isso, queridos irmãos, que os nossos irmãos em países perseguidos, eles não largam a fé, porque isso é tudo que eles têm, é quem eles são. Ninguém renuncia a que ele é, aquilo que ele é, ninguém faz isso. E nós precisamos entender e aprender com aqueles nossos irmãos quem nós somos. Aqui nós podemos observar muito claramente a graça passada. Da mesma maneira que os israelitas eram escravos no Egito, vivendo debaixo de sombras espirituais, e pela graça de Deus eles foram preservados em primeiro lugar da morte dos primogênitos, através da aspersão do sangue do Cordeiro Pascal, e libertados do poder do Egito, atravessando o Mar Vermelho e iniciando o seu relacionamento pactual rumo à terra prometida. Dessa mesma forma, nós que éramos escravos do pecado, fomos salvos pela aspersão do sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário e transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do império das trevas para o reino da luz, conforme diz, para a sua maravilhosa luz, conforme diz o apóstolo Pedro. E tudo isso feito agora para iniciarmos uma nova caminhada, uma caminhada de novidade de vida, junto com o nosso Senhor. Sim, caminhando rumo à terra prometida. Nós que éramos escravos do pecado, agora somos livres do poder do pecado, da culpa do pecado, do castigo do pecado, e estamos caminhando rumo à terra prometida. Nós, não porque nós éramos fortes, não porque nós éramos obedientes, não porque nós éramos bonitos, brasileiros, turcos, alemães, não, é porque Deus nos amou, é porque Deus teve misericórdia de nós, Deus teve piedade de nós. Deus então nos torna esse povo, essa é a nossa identidade. Eu sou do meu amado, eu sou daquele que me comprou, eu não me pertenço mais, e eu posso passar por perseguição, porque existe alguém que está ligado comigo, alguém que me ama, alguém que vai me livrar da ruína eterna e vai me presentear com a vida eterna. Essa é a primeira fonte de consolo. A segunda fonte de consolo para aqueles irmãos que passavam por perseguição é, curiosamente, uma observação a respeito da origem da perseguição. Da origem da perseguição. Nós somos consolados quando nós entendemos de onde vem a perseguição. E o apóstolo Pedro aqui nos lembra que a perseguição é uma reação contra o próprio Senhor Jesus. Percebam que a pedra angular é a rocha de ofensa para os que não creem. Todos aqueles que querem viver piedosamente passarão por tribulação, sofrerão perseguições, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. E aí, queridos irmãos, a pergunta que a gente deve fazer é: por que nós não estamos sendo perseguidos? Por que nós não estamos experimentando perseguição? Essa é uma pergunta que nós vamos carregar durante esse sermão. Percebam que a pedra, que é a ofensa, ela traz uma inimizade nesse mundo. Esse mundo está dividido entre os que creem na pedra e os que rejeitam a pedra, entre os que fazem da sua pedra o fundamento da sua vida e aqueles que fazem da pedra uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. A verdade é que nós estamos do lado odiado dessa divisão do mundo, irmãos. E nos preocupa às vezes quando nós vemos que as pessoas não se perturbam com a nossa presença ou com a nossa pregação. Alguma coisa pode estar de muito errado conosco.
O Senhor Jesus, por exemplo, nos advertiu em João 15, 18 a 21. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Queridos irmãos, quando eu vejo essa palavra de Jesus, o meu coração fica incomodado, e o seu deve ficar incomodado. E eu chego à conclusão que talvez nós não passemos por tribulação, por perseguição, porque paramos de pregar a palavra do Senhor. Paramos de provocar pessoas que estão nas trevas, para que elas questionem o caminho que estão vivendo e recebam a proposta de vida eterna do Senhor. Às vezes o que está faltando é justamente a palavra do Senhor sendo pregada por nós. E isso não tem faltado nesses lugares onde existe perseguição. Não tem faltado. Porque é impossível você esconder a fé e esconder como a fé desafia pessoas num lugar majoritariamente muçulmano, ou majoritariamente hindu, ou majoritariamente não religioso, como o caso da Coreia do Norte. Você não consegue esconder. Não consegue. Talvez o nosso problema é que nós nos acostumamos a silenciar, e aqueles irmãos não têm se silenciado. Não têm se silenciado. Aquela irmã que lê por alguns anos o Novo Testamento, de maneira escondida num país árabe, e finalmente o seu marido perguntando: por que você está tão diferente? Por que você está transformada? O que tem acontecido com você? Você é uma pessoa nova, uma pessoa feliz, uma pessoa transformada, uma pessoa amorosa. Eu te trato mal e você me trata bem. Aquele marido constrangido muitas vezes tem que ouvir da esposa: é porque agora eu conheço a Jesus, eu abracei a fé no Senhor Jesus. E aí, ao invés de receber um marido feliz, vai receber um marido irado, que vai ser o primeiro a se divorciar dela e entregá-la para ser castigada por parentes. Ah, queridos irmãos, o preço que tem sido pago por causa de uma ousadia de pregar e se identificar com Cristo, talvez que às vezes tem nos faltado. O apóstolo Paulo, mais uma vez falando aos coríntios, ele diz que nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra da cruz, irmãos, ela não é uma palavra misturada de água com açúcar. Quando eu era pequeno, havia uma cultura na minha família que quando a gente ficava nervoso, tinha que dissolver açúcar na água, assim dava para beber. Quem já passou por isso? Por esse vexame? Irmãos, tem gente que faz da palavra de Deus água com açúcar. Tem igrejas que têm feito da palavra de Deus água com açúcar. E você dissolve o Evangelho para ele se tornar palatável, para ele anestesiar pessoas. Só que pessoas não são transformadas assim. Pessoas não são desafiadas assim. É essa palavra que tem sido apresentado a muitas pessoas, mas a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura. A pregação da cruz perturba um mundo que está em trevas. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim na igreja primitiva e assim entre os irmãos perseguidos, dentro da igreja perseguida hoje. Portanto, a pergunta que devemos fazer novamente é: por que coisas assim acontecem com a igreja perseguida e não acontecem conosco que estamos no Brasil? Por que nós não estamos experimentando perseguição semelhante? Somos do Senhor, seremos perseguidos. Se não somos do Senhor,
não seremos perseguidos. Muito mais do que agradecermos a Deus pela liberdade que desfrutamos na nossa terra, devemos sempre perguntar se existe algo de errado com a nossa vida cristã. Será que nos tornamos tão conformados com estes séculos, irmãos, que já não incomodamos mais ninguém? Essa pergunta deve estar. Os irmãos da igreja perseguida nos ajudam a fazer essa pergunta todos os dias da nossa vida. Existe um custo a ser pago para sustentar a nossa fé. Aqui, nós que já observamos um pouco sobre a graça passada, podemos observar agora a graça presente. A graça que é suficiente para nos sustentar no meio da perseguição. Da mesma maneira que os israelitas foram sustentados pelas lutas e desafios no deserto, nós estamos sendo sustentados de lutas semelhantes em nossa peregrinação neste mundo. A perseguição faz parte da nossa peregrinação, irmãos, e isso nos leva à terceira fonte de consolo nesse texto. E a terceira fonte de consolo nesse texto é a nossa vocação como discípulos de Jesus. Além de termos a nossa identidade como povo escolhido, isso ser consolo. Além de sabermos de onde vem a perseguição e que ela é natural e isso nos funciona como consolo, nós também precisamos ser confrontados com a nossa vocação, o nosso chamado. Durante a nossa peregrinação, nós somos chamados para sermos um reino de sacerdotes. Conforme já citamos anteriormente, o ministério sacerdotal era um ministério intermediário entre Deus de um lado e o povo do outro, entre Deus de um lado e as demais nações de um outro lado. Aqui o propósito e a proposta para o Israel de Deus sempre foi ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotal, para apontar e reconciliar muitas nações com o Senhor. Acontece que esse propósito e esse plano se cumpriu de maneira muito limitada e modesta no Antigo Testamento, mas chegou o tempo que nós recebemos poder do alto, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos irmãos, a palavra testemunha é a mesma palavra de onde vem a palavra mártir na nossa língua. É um testemunho que custa caro. O testemunho cristão custa caro. E foi para esse testemunho que recebemos poder do alto pelo derramamento do Espírito Santo, para sermos testemunhas e uma nação, um povo que vai trazer novamente outros povos a Deus. O ministério sacerdotal é o ministério reconciliador entre partes e inimizade. Da mesma maneira que no Antigo Testamento havia a propiciação pelos nossos pecados, esse era um ofício dos sacerdotes. Hoje, isso promovia a reconciliação de um Deus santo e um povo pecador dentro do limite pactual. Hoje, nós convidamos pessoas para se reconciliarem com Deus, para terem aspergido sobre elas, não mais o sangue de bodes e de carneiros, mas o sangue do Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz no nosso lugar. O sacerdócio como oferecimento de si mesmo em sacrifício agradável a Deus, na medida que nós já citamos aqui, que o nosso chamado sacerdotal não é apenas para executarmos, para oficiarmos em nome de Deus, mas à semelhança de Cristo, nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional, o nosso testemunho firme da nossa fé. Isso envolve custo. O texto nos fala que somos um reino de sacerdotes, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, como luz do mundo, devemos fazer isso. O apóstolo Pedro nos desafia a nos abstermos das paixões carnais, como peregrinos e forasteiros que somos, e mantermos uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles nos acusarem de malfeitores, eles sejam envergonhados e falam, não são malfeitores. E observando as nossas boas obras, no tempo da visitação, glorifiquem a Deus. Esse é o nosso ministério sacerdotal. Na medida que, testemunhando o Senhor, tendo um comportamento exemplar, as pessoas sejam conduzidas a Deus, e passam a ser não mais inimigos de Deus, mas sejam pessoas que vão dar glória a Deus
no dia da sua visitação. Lembrando que como raça eleita, Deus continuará chamando eleitos para si mesmo até o dia de Cristo Jesus. Aqui podemos observar muito claramente já a graça futura. Nós que já vimos a graça passada, nós que já vimos a graça presente e recebemos graça para sermos um povo sacerdotal. Olhamos para frente e vemos que, a despeito de toda a perseguição, a pregação da palavra e o nosso testemunho fiel conduzirá muitos ao arrependimento e fé no dia da visitação. E esse dia está chegando. E apontamos aqui, queridos irmãos, para a consumação de todas as coisas, nas palavras de Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Um dia tudo se completará. Um dia todo o sofrimento dos nossos irmãos chegará ao fim. Um dia o nosso sofrimento chegará ao fim. E durante a nossa peregrinação aqui, nós continuaremos sendo instrumentos de Deus para apontar para outros o caminho da consumação e da vida eterna. Deus tem uma nação, um povo, um reino de sacerdotes, um reino espalhado entre todos os reinos, entre todas as nações. E por isso nós podemos ter confiança que, a despeito de toda e qualquer perseguição que se levante, irmãos, não é simples, não é fácil, não é agradável ser perseguido, não há nada romântico de ser perseguido, não é algo que a gente busca, não é algo que os nossos irmãos buscam. Nós não devemos apenas nos emocionar com a situação dos nossos irmãos, nós devemos tomar uma decisão de honrarmos a perseguição deles com a nossa dedicação hoje, com a nossa firmeza na fé hoje, com o nosso envolvimento hoje. Me cora de vergonha, muitas vezes, ver e observar as desculpas que muitos crentes, inclusive eu, apresento ao Senhor, para não dedicar ao Senhor aquilo que eu tenho de melhor, não dedicar ao Senhor o meu serviço como sacerdote. Me cora de vergonha. Me cora de vergonha ver que muitos irmãos, desse exato momento, estão cultuando a Deus escondidos, em lugares escuros, às vezes sem energia elétrica, para não despertar a curiosidade, não despertar ameaças desnecessárias. Mas mesmo assim honram ao Senhor, e mesmo assim caminham em fidelidade ao Senhor. E às vezes, nós que estamos aqui, qualquer desculpa para não estarmos na igreja, ou para não falarmos de Jesus, se torna uma desculpa plausível. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque existe um efeito da perseguição, e o efeito da perseguição é purificação. E eu creio que nos nossos dias, nós temos uma igreja que precisa de purificação. Nós temos uma igreja que se dobrou diante do conforto e dos prazeres desse mundo. Nós temos uma igreja que perdeu completamente o seu senso de missão. E essa igreja precisa de purificação. E às vezes, Deus permitirá que tempos difíceis se levantem sobre nós, para que a purificação venha sobre nós. Vivemos dias muito estranhos, muito estranhos. E quem sabe, não é chegado o tempo da peneira de Deus peneirar o seu povo nos nossos dias, chacoalhejar a árvore para que os frutos se tornem mais uma vez saudáveis, para que os frutos mais uma vez glorifiquem a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como tem sido a sua jornada cristã, meus irmãos. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o seu povo. Você tem uma identidade. Você é parte de um mundo espiritual em que nós somos odiados. E vocês também têm uma vocação. Que Deus nos abençoe.
que Deus sensibilize o nosso coração, que Deus sensibilize o seu coração. E em nome de Jesus, arrependa-se do seu comodismo. Arrependa-se dos sonhos que você tem nutrido, que são sonhos apenas para a sua própria glória. Que Deus nos dê uma unção nova de pessoas que sonhem com a glória de Deus, que busquem a glória de Deus, que busquem uma obra transformacional aqui nesse lugar, nesse bairro, a sua vizinhança, uma obra do Espírito poderosa, custe o que custar.